Bom, gente, hoje nós vamos iniciar um assunto novo, certo? Vamos começar a ver fluxo, basicamente o fluxo de água no meio poroso, a percolação da água pelo meio poroso, tá certo? Vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, porque inicialmente eu vou mostrar para vocês qual é a importância desse estudo, né? Quais são os nossos objetivos com isso. Então, essa aula 6 que está aí, eu já compartilhei, já está lá no mural, certo? Essa primeira imagem, o que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é uma barragem, tá? É uma barragem de terra. A barragem ela pode ser de terra ou pode ser de concreto. Geralmente é assim, ou de terra ou de concreto. Essa barragem, ela é uma obra de engenharia que visa acumular água aqui, né, formar um reservatório para uma série de finalidades. Às vezes, simplesmente para fazer um controle hídrico de uma região. Por exemplo, acumular água para usar na época de seca. Ou então para gerar energia. Ou então para formar um laguinho aqui para colocar peixe, enfim, para, né, criar peixe aqui, um laguinho, enfim. Tem aí uma série de vantagens o uso de uma barragem. Essa barragem que está aqui na tela é uma barragem de solo homogênea, tá? Então, imagina aqui um solo que foi lançado aqui, compactado, ele é compactado, tá? Um solo argiloso, de baixa permeabilidade. É interessante, importante, né? Porque essa barragem, ela, para acumular água, ela tem que ter uma certa estanqueidade, ou seja, o uso de um solo de baixíssima permeabilidade, como é o caso do solo argiloso, é interessante numa barragem dessa homogênea. Aqui, a jusante da barragem, existe aqui um tapete drenante. Basicamente aqui é uma camadinha de areia, tá? Que vai servir para orientar o fluxo de água. Então, o que ocorre? Com a formação desse reservatório aqui, vai existir fluxo de água pelos poros do solo dessa barragem de argila, tá? Pelos poros do solo a água vai fluir. Essas linhas em azul aqui, estou passando o cursor por cima, elas são as chamadas linhas de fluxo. Elas representam a trajetória da água. Então, como que a água flui pelos poros do solo? Evidentemente que existe aqui uma infinidade de linhas de fluxo. Só estou apresentando aqui algumas para mostrar a trajetória da água. Entendido? Então, mesmo que essa barragem seja de um material aí de baixíssima permeabilidade, a água vai fluir pelos poros desse solo e vai chegar aqui nesse tapete drenante. Entendido? Então, essa água está em movimento, não está paradinha. Tá? Agora, quando é feito um projeto de uma barragem dessa, é necessário especificar aqui uma inclinação para essa barragem. Tá? Então, esse talude, o que é talude? Esse plano inclinado que está aqui
ele vai ter uma determinada altura e uma determinada inclinação. Certo? E no projeto é necessário especificar o solo, a energia de compactação, como que esse solo vai ser compactado, enfim. Então, isso aqui é uma obra de terra, tá certo? É uma barragem, uma obra de terra, de solo compactado, tá? Com uma determinada geometria, então essa seção aqui trapezoidal é típica. Só que, para eu estabelecer essa inclinação e o solo, enfim, eu preciso fazer uma análise de estabilidade desse talude que está aqui. Está vendo? Esse arco de circunferência seria, vamos dizer assim, uma superfície potencial de ruptura. Tá? Aí o que eu faço? Para fazer a análise de estabilidade do talude, eu pego essa zona que está aqui, ó, onde delimitada pelo arco e pela superfície da barragem, essa zona, e vou fatiar aqui. Eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias, por exemplo. Tá? Cada fatia dessa tem um peso que vai querer promover o deslizamento do talude. Tá certo? Então, cada fatia dessa tem um peso que vai fazer um esforço de momento querendo desestabilizar o talude. O que eu tenho contrário ao deslizamento? Contrário ao deslizamento, eu tenho uma resistência ao cisalhamento. Não sei se vocês estão vendo aqui, bem pequenininho, umas setinhas, tá? Ao longo do arco de circunferência, é a resistência ao cisalhamento que faz um momento contrário ao deslizamento. Tá certo? Então, quando eu faço esse projeto, eu tenho que calcular um fator de segurança para esse talude. Eu tenho que calcular, fazer a soma dos momentos atuantes, gerado pelos pesos das fatias, fazer a soma dos momentos resistentes, gerado pela resistência ao cisalhamento, e comparar esses esforços. Comparar o somatório dos momentos resistentes com o somatório dos momentos atuantes. É assim que eu analiso a segurança de uma barragem dessa. Entendido? Mas, aí vocês vão perguntar, professor, o que o fluxo tem a ver com isso? O fluxo tem a ver porque a resistência ao cisalhamento, que é usada nos meus cálculos, ela depende da tensão efetiva, que é aquela tensão gerada pelo esqueleto sólido que vocês já sabem calcular. E a tensão efetiva é tensão total menos poropressão. Então, veja que algumas fatias aqui, ó, estão numa situação de fluxo. E a poropressão, então, aqui, ó, tem que ser calculada para essa situação de fluxo. Então, eu preciso de calcular a poropressão, para calcular a tensão efetiva, para calcular a resistência ao cisalhamento, para fazer a minha análise de estabilidade. Veja, tudo interligado. Então, um dos objetivos aqui vai ser cálculo de poropressão em situação de fluxo. Vocês já fizeram cálculo de poropressão lá com a água parada. Agora, a gente vai colocar a água em movimento no solo. Entendido? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, professor. Muito bem. Outra coisa que geralmente é pertinente numa análise de fluxo é a vazão. Qual é o volume de água que vai chegar aqui? Sempre eu preciso dessa vazão para dimensionar
um sistema de drenagem, por exemplo. Aqui eu tenho a barragem. Eu poderia ter uma situação com o rebaixamento do lençol, que eu já até mostrei para vocês, uma escavação, tá? Que eu preciso rebaixar o lençol freático. Eu preciso de conhecer a vazão que vai acontecer para o sistema de rebaixamento, para dimensionar esse sistema de rebaixamento. Então, outro objetivo desse estudo, cálculo de vazão. Aí nós vamos usar a chamada lei de Darcy, que vocês vão ver. Entendido? Outra coisa importante, que depois vocês vão entender melhor, agora eu não vou explicar de forma muito clara, mas depois vocês vão ver que é importante, é o cálculo do gradiente hidráulico. Mas isso aí depois eu mostro para vocês. E um quarto objetivo é o seguinte. Mais lá na frente, eu acho que provavelmente lá no mês de janeiro, vocês vão ver o assunto que é adensamento, a evolução dos recálculos com o tempo. Então, por exemplo, lancei um aterro sobre uma camada de argila mole, como nós vimos na aula passada. Aí essa argila mole vai sofrer recalque. E esse recalque ele vai evoluir com o passar do tempo. Essa evolução do recalque com o tempo, ela acontece com o fluxo de água. Tá? O adensamento, que é esse processo, tá, de deformação com o decorrer do tempo, de redução do índice de vazios do solo, vai acontecer mediante fluxo. Então, o assunto recalque será retomado no futuro, mas de uma maneira, assim, vamos dizer assim, mais rica. Nós vamos começar a calcular recalques com o decorrer do tempo. Vocês aprenderam a calcular o recalque primário, depois vão aprender a calcular o recalque com o passar do tempo. E para isso é importante compreender é importante estudar esse assunto que é fluxo. Entendido? Então, primeiro objetivo, cálculo de poropressão. Segundo, vazão. Terceiro, gradiente hidráulico. Quarto, entendimento para um assunto que vem depois, que é adensamento. Basicamente, são esses os objetivos. Mas, para a gente estudar o assunto fluxo, nós vamos ter que rever alguns conceitos lá de mecânica dos fluidos, de hidráulica, tá? De uma forma bem rápida. Vocês viram lá acho que mecânica dos fluidos, né? A primeira disciplina que você começa a ver a questão do fluxo de água. Aqui eu tenho uma tubulação, tá? A água fluindo por essa tubulação, 2 pontos, um ponto A e um ponto B. Aí o que acontece? Nesses 2 pontos a gente tem energias, né? Então, no ponto A, que energia que você tem aqui no ponto A? Lá no ensino médio. O que vocês aprenderam no ensino médio? Quando você tinha uma bolinha numa determinada altura, ela tinha uma energia potencial, não é isso? Se ela tivesse em movimento, ela tinha também uma energia cinética. Acho que vocês viram isso no ensino médio. mgh mais mv ao quadrado sobre 2. Não era isso? Aí depois, na engenharia, quando começaram a ver a questão do fluxo, viram que existe uma outra energia também, agora uma energia piezométrica.
Então, com energia piezométrica, a água ela tem a capacidade de se levar, por exemplo, numa coluna. Então, eu cheguei aqui com um tubinho para medir a pressão de água. A água vai e sobe nesse tubinho. Então, a energia, que é basicamente o quê? Capacidade de realizar trabalho, energia piezométrica, ela vai ser capaz de fazer esse trabalho. A água vai sair de um ponto aqui e vai chegar cá em cima, né? Então, nós temos aí basicamente 3 energias, tanto no ponto A quanto no ponto B. Uma energia potencial, devido à posição do ponto, a outra energia cinética, devido à velocidade, e outra, a energia piezométrica, que é a função da pressão de água. Vamos dizer que o fluido que está percolando aqui é a água. Pressão de água nesse ponto que está aqui. 3 energias. Aí o que vocês viram lá em mecânica dos fluidos, em hidráulica? O professor deve ter falado, não vamos trabalhar com energia, nós vamos trabalhar com cargas hidráulicas, que é a mesma coisa. Tá? Mas fica com um sistema de unidades mais simples. Então, no ponto A e no ponto B, tá? A gente tem 3 cargas hidráulicas, correspondentes às 3 energias que eu acabei de mencionar. Uma carga correspondente à energia potencial, eu chamo de carga de elevação. HE. Carga de elevação é o quê? Você pega um nível referencial qualquer, a distância do referencial até o ponto, distância mesmo, em metros, em centímetros, é a carga de elevação, tá? HE. Tenho a carga piezométrica, que eu gosto muito de chamar de carga de pressão. Eu acho que fica uma coisa mais simples, uma nomenclatura melhor. A carga de pressão é justamente a altura de coluna d'água com a qual a água se eleva aqui num piezômetro, por exemplo, num medidor de pressão de água, né? A água vai se elevar numa determinada altura. Essa é a carga piezométrica. Também com unidade de comprimento. E a carga de velocidade, que é a função da velocidade de fluxo que atravessa um determinado ponto. Essas 3 cargas, elas vão formar a carga total, que nós vamos simplesmente chamar de H. Então, vocês viram essa lei que está aqui, ó, que H é a carga de elevação, mais a carga de pressão, que pode ser escrita dessa maneira, que está aqui, ó, pressão de água dividido pelo peso específico da água, é a carga de pressão, e a carga de velocidade, que é V ao quadrado dividido por 2G. Velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Essas cargas hidráulicas, todas aqui, elas são correspondentes às energias. Tá? Então, o que aconteceu? Por que a carga de elevação é só um comprimento, só uma altura? Porque eu peguei aquele MGH lá do ensino médio, MGH, e dividi por mg, que é o peso da coluna d'água que tem aqui dentro. Massa vezes a aceleração da gravidade. Fiz o mesmo com a carga de pressão. Aí ficou essa expressão aqui, ó. U dividido pelo gama da água. mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2 eu dividi por mg. Aí ficou v ao quadrado sobre 2g. Então, essas cargas hidráulicas, entendo, isso aqui é a mesma coisa que energia. Tá? E o fluxo vai acontecer sempre do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Agora, falando de cargas hidráulicas, o fluxo vai acontecer sempre do ponto de maior carga total para o ponto de menor carga total. Então,
qual é a condição fundamental para que haja fluxo, para que exista fluxo? Que exista diferença de carga total entre dois pontos. Se não houver diferença de carga total, não haverá fluxo. Entendido? Então, ó, não basta que exista diferença de carga de pressão. Não basta que exista diferença de carga de elevação. Há necessidade de diferença de carga total para a existência de fluxo. Então, a carga total no ponto A é superior à carga total no ponto B, existe fluxo de A para B. E nesse percurso existe uma perda de carga, uma diferença de carga total que a gente chama de ΔH. Vocês estão lembrados desse assunto? Hein? Isso aí aparece em várias disciplinas, né? Essa parte inicial eu estou lembrando, professor. Beleza. Veja que mecânica dos solos é uma disciplina que ela pega assuntos de outras disciplinas, várias outras disciplinas. É uma disciplina multidisciplinar. Depois vocês vão ver, por exemplo, lá na frente, círculo de Mohr. Vocês aprenderam em mecânica dos sólidos. Vocês vão ver novamente aqui em mecânica dos solos. Tá? Então, fluxo, estado de tensões, tudo a gente vê por aqui. Agora, um detalhe que vai ajudar vocês. Assim, é interessante esse detalhe que eu vou falar agora. Quando a gente tem fluxo pelo meio poroso, a água fluindo pelos poros do solo, geralmente a velocidade de fluxo é pequena. Tá? E se a velocidade é pequena, é um número pequenininho, elevado ao quadrado, vira um número menorzinho ainda. Dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, fica muito pequenininho em relação às outras cargas hidráulicas. Então, na mecânica dos solos, a gente despreza esse termo que está aqui, que é a carga de velocidade, ou carga cinética. Tá? Então, esse V ao quadrado sobre 2G será desprezado. Então, nossa carga total vai ser simplesmente carga de elevação mais carga de pressão. Entendido? Tudo bem? Agora, então, vamos ver a primeira situação com o solo. Mas eu vou fazer isso no Excel, que aí vocês vão me acompanhando passo a passo. Porque se eu ficar mostrando aqui para vocês, simplesmente mostrando, eu acho que não vocês não absorvem muito bem, tá? Então, eu vou passar para o Excel para a gente colocar uma situação de fluxo unidimensional. O que é o fluxo unidimensional? Vai ter fluxo em apenas uma direção, tá? Depois, aqui, ó, esse caso da barragem que está aqui, já é um fluxo bidimensional. Se você pegar aqui um vetor velocidade, ó, da água fluindo aqui, você pode fazer uma decomposição em velocidade em x e velocidade em x e velocidade em y. No fluxo unidimensional não vai ter essa possibilidade. Só parar aqui, então, de compartilhar a apresentação. Vou abrir um arquivo Excel qualquer para a gente desenvolver esse assunto do fluxo unidimensional. Compartilhar aqui com vocês. Vou retirar as linhas de grade, tá, gente? E vou colocar, então, aqui um título: fluxo unidimensional.
Unidimensional. Deixa eu comentar aqui. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é uma figurinha com fluxo ascendente. Fluxo ascendente. Então, olha só, essa imagem que está aqui. Conseguem visualizar bem? Isso aqui, ó, é o que a gente chama de permeâmetro. Permeâmetro, ele tem a função, tem uma função específica de ensaio, né? Para a obtenção do coeficiente de permeabilidade do solo. Esse é o chamado permeâmetro de carga constante. Por quê? Porque esses níveis aqui, ó, o nível d'água 1 e o nível d'água 2 permanecem constantes. Então, veja, como que é isso? Ó, tem um tubo aqui, aí aqui assim vai ter uma, vamos dizer assim, uma tela, tá? O solo está aqui, aqui uma outra tela. A água vai entrar pelo solo, vai passar pelo solo, atravessar o solo e vai transbordar no nível d'água 2. Esses dois níveis vão ficar na mesma posição, constantes. Então, como a água transborda aqui, eu tenho que ter uma reposição de água do outro lado. Tá certo? Vocês estão entendendo, gente? A água, ela vai fluir pelo solo, tá? E vai transbordar aqui. Tudo bem? Vamos conhecer as cargas hidráulicas. As cargas hidráulicas nesses pontinhos descritos aqui, A, B, C e D. Isso aqui vai ser um primeiro passo interessante, fundamental, para a gente começar a calcular poropressão em um sistema, em uma situação de fluxo. E a gente pode brincar também e calcular a tensão efetiva. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos aqui, vocês vão me ajudar. Vamos interagir, tá, gente? Vocês vão me ajudar a pegar essas cargas hidráulicas nesses pontos. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou discriminar aqui, ó. Vou colocar aqui ponto. Aí vem, ó, A, B, C e D. Tá certo? Aqui, eu vou pegar a carga de elevação, tá? Em cada ponto. Eu quero saber também a carga de pressão. A carga de velocidade não me interessa, porque, como eu disse, a velocidade é muito baixa e ela é muito pequenininha. Então, eu vou querer saber a carga total. Tá certo? Vamos colocar aqui uma legenda aqui. Então, o que é isso? Ó? H é o que eu chamo de carga de elevação. HP, carga de pressão. E H, simplesmente H, a carga total. Vamos fechar aqui essa tabelinha. Vou mandar centralizar. Qual é a carga? Vamos lá. Qual é a carga de elevação no ponto A? Veja, que para eu responder essa pergunta, eu preciso, antes de mais nada, estabelecer
um plano referencial. E esse referencial ele está passando aqui pelo ponto B, tá vendo? Nesse nível. Então, qual é a carga de elevação no ponto A? L mais E mais ΔH. Exatamente. É a distância, né? Simplesmente a distância. L mais E mais ΔH. Só um instantinho, meu Excel está acordando. Então, eu coloquei ali a letra delta, tá? Pronto, acordou. Agora, tudo rápido. Carga de pressão. Qual é a carga de pressão lá no ponto A? A única pressão que eu tenho ali, naquele ponto, é a pressão atmosférica, não é isso? Tá vendo o ponto A aqui, ó? A pressão atmosférica é o nosso zero, certo? E o que é a carga de pressão? Vamos escrever aqui, a carga de pressão é igual a pressão de água dividido pelo peso específico da água. Então, é o gama, a água, a pressão de água dividida pelo peso específico da água. Está aqui, essa aqui, ó. É a carga de pressão. Então, se a pressão aqui é zero, na verdade, a pressão atmosférica em termos absolutos é 100 kPa, mas sempre no nível d'água, a gente adota como sendo o nosso zero. Sempre foi assim, desde o início da nossa disciplina. Não é isso? Então, a carga de pressão em A é quanto? Zero. Isso. Tendo a carga de elevação e a carga de pressão, eu tenho a carga total, porque é a soma das duas. Então, como a carga de pressão é nula, a carga total é igual à carga de elevação. Aqui. Tá? Agora vamos para um ponto D, que é o ponto, também um ponto bem simples de ser feito, né? Qual é a carga de elevação no ponto D? É fácil, né? Aí é só pegar a Zero. distância do referencial, L mais Z. Simplesmente isso. Como o ponto D também está aqui, ó, submetido apenas à pressão atmosférica, a carga de pressão é zero. E a carga total vai ser igual a L mais Z. Entendido, gente? Bem simples, né? Ora, mas dessa análise bem simples, a gente nota o seguinte, que a carga total no ponto A é superior à carga total no ponto D. Então, evidentemente que o fluxo vai acontecer de A para D, do ponto de maior carga total para o ponto de menor carga total. Essa água vai entrar no solo, então, dessa maneira, com fluxo assim, de baixo para cima. Então, esse fluxo que está aqui, ó, é um fluxo ascendente. Então, vou colocar aqui, ó, fluxo ascendente.
Por quê? Porque ele vai entrar no solo de baixo para cima. Tá certo? Entendido? Agora, olha só. Essa é uma informação que eu vou passar para vocês, que é bastante razoável. A carga total em A é diferente da carga total em B? Sim, vocês vão falar, sim, claro, professor, se existe fluxo, tem diferença de carga total. Só que essa diferença ela é muito pequenininha, tá? Em relação à diferença de carga total que acontece entre os pontos B e C, ou seja, com a percolação da água pelos poros do solo. Você imagina a dificuldade que a água tem para atravessar os poros do solo. Imagina o atrito viscoso que a água tem com os sólidos. Então, é bastante razoável desprezar a perda de carga entre A e B, e também entre C e D, e assumir que a diferença de carga total vai acontecer toda entre B e C. Tá? Por quê? Ao longo das tubulações, as perdas de carga, no atrito da água com as tubulações, essa perda de carga é muito pequena, desprezível. Então, eu posso dizer já que a carga total em A é igual à carga total em B, tá certo? Igual. Estou desprezando a perda de carga total entre esses pontos. E também eu posso dizer que a carga total em C é igual à carga total em D. Ou seja, também estou desprezando a perda de carga entre C e D. Igual a isso aqui. Então, agora, olha só, eu já tenho todas as cargas totais. Carga de elevação é muito fácil de encontrar. Qual é a carga de elevação em B? No ponto B. 0. 0. No ponto C. L. Isso. Olha só, gente. Veja que a carga de elevação é facinha, a coisa mais fácil do mundo. São distâncias com referencial. As cargas totais já estão aqui. E agora é fácil descobrir as cargas de pressão. Então, muitas vezes, na mecânica dos solos, nós vamos fazer cálculo de carga de pressão assim, ó, carga de pressão é igual à carga total menos a carga de elevação. Então, nós vamos encontrar primeiro a carga de elevação e a carga total, para depois chegar na carga de pressão. Então, isso aqui vai ser muito frequente, tá? Isso aqui vai ser muito frequente na nossa mecânica dos solos. Esse tipo de situação. Se eu tenho essa situação que está aqui, ó, essa possibilidade, fica fácil calcular a poropressão, não é isso? Em um determinado ponto qualquer. Ó, já que a poropressão, pegando a equação daqui de cima, é a carga de pressão vezes o peso específico da água. Então, com a carga de pressão, automaticamente eu tenho a poropressão. Viu que facinho? Tá? Então, essas informações aqui são fundamentais. Veja, então, qual é a lógica. Olha só qual é a lógica. Para chegar na poropressão, eu preciso da carga de pressão. Para calcular a carga de pressão, eu preciso da carga total e da carga de elevação. E aí, aqui, ó, nessa tabelinha, a gente está preenchendo justamente isso. Então, qual é a carga de pressão no ponto B? Ora, está claro que vai ser igual à carga total, lógico, né? Porque a carga de elevação é 0. Qual é a carga de pressão no ponto C? Se a carga de elevação é L, a carga de pressão tem que ser igual a Z, né? Lógico. Pronto, preenchemos o quadro.
Ficou claro, gente? É muito fácil, né? Então, ó, aquele primeiro objetivo, a gente pode, por exemplo, calcular qual é a poropressão em B. Ó, qual? Qual? Não, deixa eu escrever aqui, não, vou escrever aqui embaixo. Qual é a poropressão em B? Qual é a poropressão em B? Vamos escrever aqui. Então, poropressão é igual. U é igual. Literal, né? Qual é a carga de pressão em B? L mais E mais ΔH. L mais Z mais ΔH. Tá vendo aqui, ó? A tabelinha? Que beleza, então. Tá aí, ó. L mais E mais ΔH. Essa é a carga de pressão. Basta multiplicar pelo peso específico da água. Então, aqui vem gama. Tá? Agora, vamos avançar aqui nessa nossa brincadeirinha que está aqui. Qual é a tensão total em B? É sigma, né? Tensão total é sigma. Qual é a tensão total? Aqui, ó, ponto B. O que eu tenho acima do ponto B? Tensão total. Vocês não sabem? Ninguém sabe. Z vezes o peso específico da água, mais L vezes o peso específico do solo. Isso, Z vezes o gama da água, mais L vezes quem? O gama sat. É isso? Não é isso, gente? Tensão total. Olha, se vocês não souberem isso, é bom estudar, tá? Porque é para ficar preocupado. Se vocês não souberem isso que a gente está escrevendo aqui, é para ficar bem preocupado.
Se eu tenho tensão total e tenho poropressão, fica fácil calcular a tensão efetiva, né? Qual é a tensão efetiva em B? Sigma linha igual a sigma menos U. É isso? Tensão efetiva é tensão total menos poropressão. Equaçãozinha lá do nosso amigo Bambambam Isaac. Então, vou pegar aqui, eu vou dar um Ctrl C nisso, tá? Ctrl C. Vou colar aqui embaixo. A tensão total é esse termo aqui, ó. Vou substituir aqui. Certo? Tensão total já substituí. A poropressão, esse termo daqui, ó. Certinho? Entenderam, gente? Tudo bem até aí? Tudo certo, professor. Aí você pega aqui, ó, o Z vezes o P específico da água, tem aqui nessa equação aqui, se eu pegar o termo aqui que está em evidência, eu multiplico pelo gama da água, isso aqui anula com esse que está aqui, né? Aqui fica L vezes gama sat menos L vezes o gama da água, menos ΔH vezes o gama da água. Não é isso? Deixa eu só pegar aqui, ó, para não ter muito trabalho. Vou colocar aqui assim, ó. Ó, tensão efetiva, tensão total menos poropressão, isso que a gente acabou de fazer aqui, né? O Z vezes o gama da água ele vai se anular. Aí eu vou ficar com L vezes o gama sat menos L vezes o gama da água menos ΔH vezes o gama da água. Fica então isso aqui, ó. L vezes o peso específico submerso menos ΔH vezes o gama da água. Tá? Gama sat menos o gama da água não é o peso específico submerso? E se eu tivesse a água parada? Se a água tivesse parada? A água parada. A tensão efetiva, ela ficaria simplesmente, ó, se a água tivesse parada, vou colocar aqui na frente.
água parada, a tensão efetiva ficaria simplesmente L vezes o gama sub. Vocês podem fazer essa análise depois. Ficaria simplesmente isso. Com a água parada. Com a água em movimento, qual é o efeito do fluxo? Qual é o efeito do fluxo? É de diminuir ou de aumentar a tensão efetiva? Hein, gente? Com o fluxo, qual é o efeito do fluxo na tensão efetiva? Olha a equação, ó. Água parada é isso aqui, ó. Água parada amarelinho. Esse que está aqui, essa dedução toda que está aqui, no final tem aqui, ó, tensão efetiva. L vezes o peso específico submerso, menos ΔH vezes o peso específico da água. Esse ΔH só existe aqui porque tem fluxo. Tá? Tanto que se ΔH for igual a zero, cai nessa equação de cima que está aqui. Então, qual é o efeito do fluxo na tensão efetiva? Qual é o efeito da perda de carga total na tensão efetiva? É diminuir nesse caso, né, professor? Diminuir, claro, está subtraindo, né? É uma coisa tão óbvia. Está aqui, ó, está na cara. Tá? Vocês estão entendendo, gente? O fluxo, quando tem um fluxo de baixo para cima, a água vai percolando pelos poros do solo. Olha a encenação, olha aqui. A água percolando pelos poros do solo. Olha o teatro. A água vai percolando, aí o que ela faz? Ela atrita com sólidos, não é? Existe um atrito viscoso. Qual é a tendência? Esse atrito viscoso, o que ele vai fazer? Qual é a tendência dele? É de afastar as partículas. Então, a água vai subindo ali, ó, tentando afastar as partículas, diminuindo a tensão entre grãos, diminuindo a tensão efetiva. Então, com a diferença de carga total, com o fluxo, com a perda de carga total, o efeito é de redução da tensão efetiva. E a perda de carga total se dá por atrito viscoso. Então, esse atrito viscoso está querendo afastar as partículas. Então, fisicamente, é isso que está acontecendo ali no solo. Entenderam? Ficou claro? Tá? Agora, se, por exemplo, a tensão efetiva ficar igual a zero, o que seria tensão efetiva igual a zero? Tensão total igual a poropressão. Seria possível isso? Com esse fluxo ascendente é possível, né? Basta que aquela parcela L vezes o peso específico submerso fique igual a ΔH vezes o gama da água. Se aquelas duas parcelas ficarem iguais, a tensão efetiva fica igual a zero. E tensão efetiva igual a zero significa que a tensão entre grãos é igual a zero. E aí, se isso acontecer, o solo vai começar a se comportar como um líquido.
tá? Se comporta como um líquido. Por que se comporta como um líquido? Porque um líquido não tem resistência ao cisalhamento. Não tem resistência, porque o líquido tem aquelas moléculas de água ali. No solo, você tem sólidos em contato, então tem resistência ao cisalhamento. Agora, se esse contato é igual a zero, a tensão efetiva nula, o solo se comporta como um líquido denso. E aí, se esse solo for uma areia, a gente tem o chamado fenômeno de areia movediça. Areia movediça. Então, quando vocês assistem os filmes lá do Tarzan, Indiana Jones e outros mais aí de aventura, que a pessoa cai na areia movediça. Aí vira um desespero, né? Porque no filme, aparentemente, aquela areia está pegando, está puxando o cara para baixo. Mas, na verdade, não. Na verdade, o que vai acontecer? Se a pessoa ficar parada na areia movediça, é muito legal. Você vai ficar paradinho numa boa ali, tá? Tranquilo. Você está num fluido que é mais denso do que a água, então você vai ficar tranquilo ali. Vai ter um empuxo de água suficiente para te manter numa boa. E aí ele tem um fluxo de baixo para cima. Vai ficar difícil de você sair, alguém vai ter que te ajudar. Porque ali nadar ali naquele meio fica complicado. Mas a areia não vai te puxar para baixo. Entendido? Tá claro, gente? Agora, esse problema de areia movediça, ele pode acontecer numa obra de engenharia. E depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhe. Deixa eu só compartilhar com vocês novamente o PowerPoint. Ó, aqui, então, no PowerPoint, vocês têm essa tabelinha que a gente acabou de preencher para o fluxo ascendente. O fluxo descendente vamos ficar para depois, daqui a pouquinho. O fluxo ascendente está aqui. Tem a dedução da tensão efetiva numa condição de fluxo ascendente, lá no ponto B. Tem a condição para tensão efetiva em B, se não houvesse fluxo. E aí tem esse texto que acompanha aqui, ó. A perda de carga total no fluxo ascendente promove redução da tensão efetiva em relação à condição hidrostática, água parada. Fisicamente, essa redução de tensão efetiva ocorre em virtude do atrito viscoso entre a água que percola e os sólidos, o que provoca uma tendência de afastamento de partículas, com redução de tensão entre grãos, que se traduz em redução de tensão efetiva. Essa condição de tensão efetiva nula em areia gera o chamado fenômeno de areia movediça, onde o solo se comporta como um líquido, pois não havendo tensão entre sólidos, não há resistência ao cisalhamento. Então, se você igualar a zero a equação referente ao fluxo unidimensional ascendente, ou seja, essa equação da tensão efetiva daqui de cima, se você colocar igual a zero, vem a seguinte dedução, ó. L vezes gama sub menos ΔH vezes gama da água igual a zero. Manipulando essa equação, a gente tem, ó, ΔH dividido por L igual ao peso específico submerso dividido pelo peso específico da água. Agora, escrevam aí no caderno de vocês. ΔH dividido por L, o que é L? L é o comprimento aqui do solo. ΔH é a perda de carga total. Essa relação entre ΔH dividido por L é chamada na mecânica do solo de gradiente hidráulico. Então, é conhecido como gradiente hidráulico. E o símbolo é igual a I. Então, o símbolo do gradiente hidráulico é I. Então, nesse caso aqui, se o gradiente hidráulico for igual ao peso
específico submerso dividido pelo peso específico da água, gama sub dividido pelo gama da água, esse gradiente é chamado de gradiente crítico. Gradiente crítico, é responsável pela areia movediça. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso Excel. Para ficar mais claro ainda. Voltamos aqui para o Excel. Olha só. Digamos que esse ΔH, vamos colocar número aqui. Vamos colocar número aqui, ó. ΔH em centímetros. L em centímetros. Tá? Vou colocar números aqui na história. Vamos colocar que esse ΔH é igual a 25 centímetros. E o comprimento L de solo é igual a 50. Tá? Tendo em vista esses dois valores, qual é o gradiente hidráulico? I. Gradiente hidráulico I vai ser igual a ΔH dividido pelo L. ΔH dividido por L. Tá? Então, esse aqui é o nosso gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico. Certo? É o gradiente que está acontecendo aqui nesse fluxo. Agora, digamos que o peso específico saturado desse solo, o γ-sat, em kilonewtons por metro cúbico, peso específico saturado desse solo, é igual a 20 quilonewtons por metro cúbico dessa areia. Tá? Areia. Qual vai ser o gradiente crítico? O gradiente necessário para a areia movediça? OI crítico. Qual vai ser o gradiente crítico? Responsável pelo fenômeno de areia movediça. Acabamos de ver esse troço lá no PowerPoint, que eu trago para cá. Ou seja, ele é responsável por tensão efetiva zero. Então, o gradiente crítico é o peso específico submerso dividido pelo peso específico da água. Então, vamos colocar aqui, ó, igual, abre parênteses, γ-sub, γ-sat, menos o peso específico da água, que é 10. Dividido pelo peso específico da água, que é 10. Então, o gradiente crítico é igual a 1. Então, eu precisaria de um gradiente igual a 1 para promover a areia movediça. Tá certo? Entendido? Ora, se eu estabelecer um fator de segurança aqui, para essa história, fator de segurança, qual é a segurança que eu tenho nesse sisteminha aí, no permeâmetro, com relação ao fenômeno de areia movediça? Eu posso comparar o gradiente crítico com o gradiente existente para fazer essa análise. Tá? Para eu ter um número, um fator de segurança, eu posso fazer essa comparação. Então, eu divido o gradiente crítico pelo gradiente existente. Então, vem aqui, ó, igual
A1 dividido por gradiente existente, que é meio. Então, o fator de segurança é igual a 2, não está existindo areia movediça, e eu tenho essa margem de segurança que está aí. Certo? Agora, ó, se a perda de carga total, eu poderia forçar uma perda de carga total de 50 centímetros aqui, ó. Aí eu teria areia movediça. Tá? Que o gradiente existente se igualou ao gradiente crítico, o fator de segurança se igualou a 1. Aí a areia se comporta como um líquido. É entendido, gente? Sim. O professor, no caso, aquele fator de segurança quando estava 2, é um fator de segurança pequeno ou alto? Olha, para a obra, geralmente se usa um fator de segurança igual a 3. Para a obra. Eu estou analisando aqui uma questão de permeâmetro, mas depois, deixa eu só adiantar aqui para vocês, então. Porque acaba que vocês devem ficar super ansiosos, ter crise de ansiedade e tudo mais, porque vocês não viram ainda o negócio, né? Então, peraí. Essa disciplina é tão maravilhosa que a gente fica assim, né? Nessa angústia. Então, vamos dizer, ó, vou pegar lá embaixo, ó, lá na frente, essa situação que está aqui. Está vendo? Isso aqui é uma pranchada, podem ser estacas metálicas, que foram cravadas nesse solo. E aqui eu tenho estroncas, são escoras, tá? Isso aqui está ligado a uma estrutura, uma outra estrutura, que pode ser uma outra pranchada para cá, enfim. Isso aqui está mantendo essa pranchada em pé. Então, imagina que isso aqui, uma série de... uma parede, né? Uma parede estanque. Aí aqui tem um nível d'água. Imagina que isso aqui é um canal, por exemplo, tá? Tem um nível d'água. Aí eu quero trabalhar aqui, eu rebaixo o nível d'água aqui dentro. Tá? Isso aqui, vamos dizer assim, é uma escavação, alguma coisa do tipo. O nível d'água está rebaixado. Aí, com isso, vai existir fluxo por esse solo. Só que esse fluxo é um fluxo bidimensional. Essas linhas que estão todas aqui, vocês ainda não conhecem. São as linhas da chamada rede de fluxo. Em azul, você já conhece, que são as linhas de fluxo, né? Coloco o azulzinho aqui, justamente para simbolizar que a água está fazendo essa trajetória que está aqui. Então, ó, do lado esquerdo da parede, o fluxo está acontecendo de cima para baixo. Do lado direito, ele está sendo ascendente, tá certo? Então, nessa situação que está aqui, eventualmente eu posso ter um problema de areia movediça. Digamos que esse solo aqui é uma areia. E se eu tiver um problema de areia movediça aqui, se eu tiver equipamento, pessoa, todo mundo vai afundar na areia. Vai desestruturar essa areia e vai afundar na areia. Então, numa obra desse tipo, há necessidade de um fator de segurança adequado com relação a esse fenômeno, que é o fenômeno de areia movediça. Depois a gente vai calcular essa situação, esse fator de segurança, justamente para essa obra que está aqui, tá bom? Entendido? Sim, obrigada, professor. Vamos fazer aqui rapidamente, só para terminar a aula, para completar, para ficar completinha, uma situação agora com fluxo diferente, de cima para baixo. Ou seja, ao invés de ser um fluxo ascendente, ele vai entrar no solo de cima para baixo, ou seja, descendente. Tá? Vamos lá para o Excel novamente, fazer passo a passo. Tá? Então, aqui, ó, aqui já foi o ascendente. Vou colocar aqui planilha 1. É ascendente.
vou criar uma outra planilha aqui, descendente. O que eu posso extrair daqui? Eu vou pegar essa tabelinha, eu vou roubar daqui para não precisar ficar repetindo esse troço. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Vou tirar as linhas de grade, está me atrapalhando, aumentar o zoom para que vocês enxerguem melhor. Vou apagar aqui todas as informações. Vou também tirar as cores. Então, agora o fluxo vai ser descendente. Continuamos no caso unidimensional. Continuamos no caso unidimensional, só que agora numa situação, num permeâmetro, com a água fluindo, entrando no solo, de cima para baixo. De cima para baixo. Essa é a figurinha correspondente, tá? Permeâmetro. Então, agora que vocês já entenderam bem, vamos lá. Carga de elevação é a mais simples. Vamos preencher aqui para os pontos A, B, C e D. No ponto A, o referencial está passando aqui embaixo, ó. Está passando pelo ponto D. Então, no ponto A, Z1, Z1 mais L mais Z2. Lá em cima, né? O ponto A está lá em cima. O ponto B só fica Z2 mais L. O ponto C, Z2. Ponto D, ponto C, Z2. O ponto D, zero, né? O referencial passa por D. Vamos pular para a carga total. Aliás, carga de pressão em A fica fácil, é zero, né? É atmosférica. E no ponto D é zero também. Carga total em A é igual à carga de elevação, tendo em vista que a carga de pressão é nula. Em B vai ser zero. Carga de elevação é zero e carga de pressão é zero. A gente pode desprezar a perda de carga total de A para B e de C para D. Então, no ponto C, qual é a carga total? Zero também, não é isso? E qual é a carga total em B? Igual à carga total em A. Aqui, ó, Z1 mais L mais Z2. Aí aquela historinha que eu falei lá do fluxo ascendente, que é uma tônica na mecânica do solo, isso se repete. É uma forma de resolver problemas. Sempre isso aqui, ó, carga de pressão, carga total menos carga de elevação. Então, aqui, no ponto B, eu tenho condições de calcular a carga de pressão. E vai ser só o quê? Z1. E lá no ponto C, qual é a carga de pressão? Menos Z2. Exatamente, menos Z2, porque a carga total tem que ficar igual a zero, né? Então, menos Z2. Espera aí, menos Z2. Entendido, gente? Então, as cargas hidráulicas, vocês estão sabendo aí, legal. Estão sabendo preencher esse quadro. Agora, vamos fazer a mesma brincadeira. Só que agora a gente vai calcular a tensão efetiva aqui em C, ó. Tensão efetiva em C. Aí vocês sabem, ó, tensão efetiva
É tensão total menos poro-pressão. Poro-pressão, se a gente tem a carga de pressão, a gente tem a poro-pressão. Né? Então, a tensão efetiva, tensão total, em C. Z1 vezes o gama da água mais L vezes o gama sat. Mesma coisa que vocês acabaram de ver antes. Menos a poropressão, é a carga de pressão vezes o peso específico da água. Tá? A carga de pressão é menos Z2. Então, aqui, ó, menos com menos dá mais, esse termo da poropressão fica mais Z2 vezes o gama da água, somando. Manipulando isso aqui, a gente fica, ó, L vezes o gama sat, mais o gama da água está em evidência aqui, então, gama da água vezes Z1 mais Z2. O que acontece? O que é Z1 mais Z2? É a perda de carga ao longo de todo o fluxo ΔH menos L, não é isso? Ó, ΔH menos L é o que sobra, Z1 mais Z2. Então, está aqui, ó. No lugar de Z1 mais Z2, tem ΔH menos L. Então, ficou L vezes o gama sat mais ΔH menos L vezes o gama da água. Esse menos L vezes o gama da água, a gente pode pegar, ó, L vezes o gama sat menos L vezes o gama da água, ficar L vezes o gama sub mais ΔH vezes o gama da água. Então, nessa história do fluxo descendente, o que acontece? Olha só como é que fica a tensão efetiva. A tensão efetiva vai ficar assim, ó. Tensão efetiva igual L vezes o gama sub mais ΔH vezes o gama da água. Fica assim. Ou seja, se eu tiver água parada, vai ser só L vezes o gama sub. Agora, se eu tiver fluxo, qual vai ser o efeito do fluxo na tensão efetiva? De aumentar a tensão efetiva, um aumento. Então, a perda de carga total ao longo do fluxo pelo solo que está acontecendo aqui está promovendo um aumento da tensão entre grãos, um aumento da tensão efetiva. Tá? Fisicamente, o que acontece? A água percolando vai atritar com os sólidos numa tendência de aproximar esses sólidos, de aumentar a tensão entre os sólidos. E aí, se eu tivesse liberdade aqui o solo está dentro de um permeâmetro, não tem ele não tem muita possibilidade aqui de mudar de índice de vazios, vamos dizer assim, né? Mas, digamos, por exemplo, se eu pego uma mangueira e jogo a água sobre uma areia, vocês podem fazer essa experiênciazinha. Pega uma mangueira, joga a água sobre a areia. O que vai acontecendo? As partículas elas vão sendo carreadas, vai formando ali um buraquinho, não vai? Por quê? Porque esse fluxo de cima para baixo promove um aumento de tensão efetiva. Com o aumento de tensão efetiva, existe uma tendência das partículas se deslocarem para os poros. Então, essa tendência vai se concretizar à medida que o fluxo vai acontecendo, a tensão efetiva vai aumentando, as partículas vão se deslocar para os poros e o solo vai ficar mais denso, mais compacto. Resultado, quando você joga água com uma mangueira numa areia, é de formar um buraquinho, porque as partículas estão sendo carreadas para os poros. Inclusive, em Mecânica dos Solos 2, o primeiro assunto é a compactação. Quando o professor estiver falando sobre compactação de areia, ele vai dizer, ó, normalmente a pessoa vai lançando água, esse lançamento de água já promove uma certa compactação pelo efeito do fluxo, do atrito viscoso gerado pelo fluxo, mas também passa com a placa vibratória. E a placa vibratória também é um outro elemento que promove densificação, que promove compactação.
Entendido? Então, o efeito aqui é o contrário do que aconteceu para o fluxo ascendente. No fluxo descendente, é possível acontecer areia movediça? Não, não é possível, mas é possível acontecer o quê? No solo? Processo erosivo, né? Processo de transporte de partículas pelos poros do solo. É possível. Tá certo, gente? Vou salvar esse troço aqui. Assim, só no Zoom. Vou colocar isso aqui, aula. Aula. Fluxo. Uni. Vou fazer uma chamadinha, tá, gente? Deixa eu interromper a gravação.